dizer para os irmãos que eu aprendo muito quando eu saio e vou numa igreja. E o nosso objetivo hoje aqui é nós aprendermos juntos, né? Crescermos juntos, através da palavra de Deus. O apóstolo Paulo que usava muito isso, né? Ele quando ia num lugar, ele via a oportunidade de troca de experiência, de compartilhar os dons, porque ele sabia que a igreja tinha os seus dons, né? Deus confere dons aos irmãos e à igreja. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Colossenses, no capítulo de número 3. Versículo 23 e versículo 24. Quem achou, diga amém. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Vamos orar, curva a sua cabeça. Nosso Deus, nosso Pai amado, temos a oportunidade nesta manhã de abrir a Tua palavra e de nos alimentarmos da Tua palavra. Sim, Senhor, nós somos este povo que não vive somente de pão físico, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E o Senhor, ó Deus, venha fortalecer os meus irmãos nesta manhã, que, ó Deus, o Teu Espírito Santo venha nos conduzir e que esta palavra, ó Deus, venha cair em nossos corações e gerar frutos para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Você já se perguntou o que significa realmente servir a Deus com excelência? Já passou pela sua cabeça, ou você já viu algum irmão tão empenhado, tão comprometido, e você diz, poxa, esse irmão, ele faz as coisas com excelência. Mas antes que você pense que excelência seja perfeição, ou algo inalcançável, né? Excelência, fazer as coisas com excelência. Eu quero dizer que excelência não é a mesma coisa que perfeição. Eu acredito que nós só vamos fazer as coisas com perfeição quando nós estivermos lá no céu. E aí sim, né? Lá vai ser tudo perfeito e nós também. Então, excelência é você procurar melhorar todos os dias nas pequenas coisas, ou naquilo que você realiza na obra de Deus, na casa de Deus, e até mesmo na questão secular. Eu achei interessante que no Japão, essa palavra excelência, eles chamam de Kaizen. Kai, mudança, e Zen, melhor. Ou seja, para os japoneses, excelência é você melhorar continuamente. Cada passo, né? Cada momento da sua trajetória cristã, espiritual, é você melhorar, é você crescer. E nós sabemos que com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos servir a Deus com excelência. Você pode dizer isso para o seu irmão? Meu irmão, com a ajuda do Espírito Santo, fala para ele, você pode servir a Deus com excelência. Você pode ser um melhor cristão, um melhor pai, um melhor marido, um melhor empregado, um melhor patrão. Sim, é possível. Mesmo no mundo em que nós estamos vivendo hoje de mediocridade. Porque não sei se você já observou, mas o mundo caiu numa mediocridade tremenda. Eu moro lá em Vista Alegre, em Irajá, do lado de uma comunidade. E, irmãos, querendo ou não, eu tenho que ouvir as músicas que eles colocam. Querendo ou não. Porque vai dentro da minha casa os pagodes, os sambas, às vezes os funks, né? E
às vezes eles botam até um pagode, uns sambas que eu ouvia lá, quando eu morava na comunidade, eu me sinto até tentado em balançar o pé, né? Mas a gente repreende. Mas tem umas coisas, umas músicas, que você se pergunta, meu Deus, como é que pode gostar de uma música dessa? Porque não tem conteúdo, não tem nada. Não tem nada. Como eu falei, eu fui criado numa comunidade, Vigário Geral. E lá, eu fui criado ouvindo Luiz Gonzaga. Meus familiares, meu pai, minha mãe, na época, não eram cristãos. E eles ouviam muito Luiz Gonzaga. Mas se você ouvir as músicas do Luiz Gonzaga, é quase as histórias de vida deles. De luta, de sofrimento. O nordestino, quando vem para o Rio de Janeiro ou para São Paulo e começa a enfrentar as dificuldades. Você olha as letras e você vê que há um sentido ali. Há uma história ali. Mas hoje você ouve as letras das músicas, você fica, meu Deus, tem nada. Tem nada. Tem uma lá que eu nem sei a letra, eu não sei a letra. Eu só sei que todo tempo sei lá, não vou nem falar, mas chega lá nos nossos ouvidos. A gente sabe que isso também chegou na igreja. Chegou na igreja. Alguns anos atrás, eu me lembro disso, eu ia muito em Madureira. Eu comecei a dirigir, a ser dirigente de louvor na igreja, conduzir os músicos, e eu em Madureira na livraria para poder ouvir os louvores. E a maioria dos CDs, alguns anos atrás, a maioria eram músicas comunitárias, de igreja. A maioria dos CDs, sempre quando você comprava um CD naquela época, por exemplo, Daniel Souza, a gente cantava quase que todas as músicas dele na igreja. Mas agora nós estamos vendo, o que manda é o mercado. O que está fazendo sucesso? São as músicas com apelo emocionais, então vamos gravar essas músicas. E as nossas músicas cristãs estão perdendo conteúdo. Há uma mediocridade. Eu tinha uma irmã lá na igreja que ela trabalhava nesse setor de direitos autorais, registrar música, essas coisas todas. Ela disse para mim, uma vez conversando com ela, pastor, o senhor não sabe, mas grande parte dos cantores evangélicos, eles cantam músicas de autores que não são cristãos. Ela me citou na época o nome de um, que o cara escrevia as músicas, dava para esses cantores cristãos, mas o cara era um alcoólatra. Você pode imaginar um negócio desse? Talvez eu cantei alguma música lá, né, de alguém assim. Mas nós estamos enfrentando essa questão hoje nos nossos dias. A mediocridade. Ela é aceita hoje. As pessoas, é só ter uma batida, ter um ritmo, pronto, tá bom. Isso é suficiente. Mas Deus, quando Ele nos chama para um padrão mais elevado. Deus, Ele nos chama para nós servirmos a Ele com excelência. Porque não é somente fazer o nosso melhor naquilo que nós realizamos, mas é fazer o nosso melhor para Deus, com um coração sincero, um coração dedicado. Não sei se o pastor Edilson se lembra quando nós tivemos a oportunidade de ir na Itália. Lembra aquela viagem que nós fizemos? 9 pastores dentro de um motorhome, perdidos na Europa, né? Estivemos ali, não sei se o irmão lembra quando nós estivemos em Roma, na igreja. O que mais me impressionou, as outras coisas não, porque a gente viu que era muita ostentação. Mas não sei se o irmão se lembra das pinturas no teto do Michelangelo. Era uma coisa assim que eu me perguntei como esse cara fez isso. Os olhos dos desenhos parecia um negócio real. Ou seja, aquilo ali foi tempo de dedicação, se dedicando à sua obra, buscando
com as suas pinceladas, fazer as coisas com esmero, olhando cada detalhe. Ele não se contentou em fazer algo comum. O pintor aquelas pinturas ali, ele tinha no seu coração fazer algo com excelência. Algo que, de fato, as pessoas iriam ver e dizer, poxa, isso aqui foi feito com excelência. E quando nós nos propomos a servir a Deus, nós precisamos ter isso no nosso coração. Precisamos ter um espírito de excelência, entregando o nosso melhor. Não para impressionar os homens, como nós vemos nesse texto, mas acima de tudo para honrar a Deus. O Deus que nos criou, o Deus que nos amou primeiro, o Deus que nos tirou do império das trevas. Você sabia que todos nós estávamos destinados ao inferno? E Deus nos salvou? E Ele transformou as nossas vidas? Então, quando se trata da obra de Deus, do reino de Deus, das coisas de Deus, não é simplesmente você cumprir uma obrigação religiosa, mas é uma resposta dessa compreensão que você tem do amor de Deus e da graça de Deus na sua vida. Porque, irmãos, não tem como nós conseguir impressionar a Deus. Ele é o dono de tudo, Ele é o criador de tudo. Mas quando você faz algo para Deus e você coloca ali o seu coração, e faz de todo o coração, e faz buscando de fato a excelência, Deus vê isso. Deus vê o seu coração. Então a Bíblia vai nos apresentar como nós podemos, nessa nossa jornada cristã, servir a Deus com excelência. O que isso significa, né? Não servir por obrigação, não servir porque você está numa escala e você tem um compromisso com a igreja, mas servir com excelência. Não é simplesmente cumprindo um dever, mas é algo que brota do seu coração. É algo que tem a ver com a sua gratidão, com o seu entendimento do amor de Deus e da graça de Deus na sua vida. Quando isso acontece, a obra de Deus não se torna um peso nas nossas vidas, mas se torna uma alegria, se torna um privilégio. Você que está servindo aqui nesses 24 anos, você que viu a trajetória desta igreja, as lutas, os desafios, mas que você permaneceu fiel, você é um privilegiado. Porque é um privilégio nós servirmos a obra de Deus. Amém, meus irmãos? É um privilégio. E nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo já nos aponta o primeiro passo. Primeiro, ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 23, né? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. Paulo está escrevendo esta igreja e chamando eles a fazerem esta reflexão sobre a motivação do seu serviço ao Senhor. A motivação do seu serviço à igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele vai destacar que essa motivação deve ser nós realizarmos todas as nossas atividades no reino de Deus com dedicação de todo o nosso coração, como se nós de fato estivéssemos servindo a Deus, e é o que nós fazemos. Não meramente aos homens. Porque de repente você está aí trabalhando no reino de Deus, nesta igreja há tantos anos, e você pode se perguntar, será que o pastor Edilson valoriza o que eu faço? Será que ele valoriza o que eu faço? Se o pastor Edilson não vê isso, porque às vezes a gente não vê, as pessoas estão aí servindo, não porque não é uma falta de reconhecimento, mas às vezes, né, a gente não percebe muitas das coisas, mas saiba que Deus vê.
se você de fato faz de todo o coração, como a Bíblia está dizendo. E quando você faz para Deus e não para os homens, você não está preocupado com isso. Se vai ter reconhecimento, se vão botar você num pedestal, porque você faz para o Senhor. É fruto da sua gratidão a Deus, do seu amor a Deus. Então, quando nós compreendemos que cada tarefa, por mais simples que ela pareça, pode se tornar um ato de adoração e serviço ao Senhor, isso vai nos impulsionar a dar o nosso melhor. Por menor que seja a tarefa que você está desempenhando no reino de Deus. E isso independente também das circunstâncias. Eu confesso para vocês, eu fiz 30 anos de ministério, em março, né? Acho que o pastor Edilson tem mais do que eu. Não? Faz 30 agora. Eu confesso para vocês que teve momentos que eu subi no púlpito dizendo: Senhor, só a tua graça, só a tua misericórdia, diante dos desafios atravessados. Porque para muitas pessoas parece que o pastor não tem os seus problemas, né? Parece que a gente sobe aqui, nós somos super-homens, e não é verdade. Nós temos as nossas lutas, os nossos desafios, as nossas carências. Mas, nesses momentos em que eu subi no púlpito, dizendo: Senhor, só a tua graça, o que me veio à mente foi isso. O que Deus realizou na cruz por mim, o que Deus realizou na cruz do Calvário pela minha vida. E isso me motivou a fazer o que eu estava fazendo, dizendo: Senhor, foi a tua graça que me alcançou, foi a tua misericórdia que me alcançou. Então, Senhor, eu vou fazer mais uma vez, apesar das lutas, dos desafios, eu vou fazer o que eu estou fazendo de todo o meu coração. Quando isso acontece, Deus é glorificado. Quando você faz as coisas com esta compreensão, né? Que você está servindo a Deus, que você está fazendo para a glória de Deus, a alegria brota no seu coração. A alegria de servir, a alegria de honrar a Deus. E a gente encontra uma satisfação quando esse é o objetivo, quando nós entendemos isso. Claro que todos nós um dia fomos chamados por alguém. Eu fui chamado pelo pastor Dilênio. Ele foi o instrumento de Deus para que eu ingressasse no ministério, com 25 anos de idade. Claro que Deus usa as pessoas, mas você não pode se esquecer, porque você vai ter que se lembrar, porque na trajetória de nós servirmos a Deus, tem horas que a coisa aperta, as dificuldades vêm, mas você precisa entender, é para o Senhor que eu estou fazendo, é para a glória dEle. Eu estava caminhando para as trevas, para o inferno, eu não estava produzindo nada para Deus e agora Ele me alcançou. Salomão vai dizer que tudo o que nós fazemos, nós temos que fazer com todo o nosso coração. Então, quando nós servimos com o coração, quando nós servimos, o objetivo é Deus, a obra se torna mais do que um trabalho. Ela se torna uma expressão do nosso amor, da nossa gratidão a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que nos alcançou. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Fazer as coisas com excelência é você entender para quem você está fazendo. Para quem você está fazendo. Para que você não caia na mediocridade. E nós estamos fazendo para o Deus Todo-Poderoso. Segundo, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro. Capítulo 4, versículo de número 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar
bem a multiforme graça de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim aqui? Ele está nos recordando que os dons que nós recebemos de Deus são dons vindo de Deus, fruto da graça de Deus, porque nós não tínhamos esses dons. Eu posso dizer para você, eu era o camarada mais improvável de ser um pastor. Eu era. Eu não me via. Eu queria servir a Deus, aquela coisa toda, mas eu tinha muita dificuldade. Eu tinha muitos complexos como um jovem, como um adolescente. Mas Deus, Ele vai agindo nas nossas vidas. É a graça dEle. Agora, nós temos que guardar isso no nosso coração. Porque se você não entender que os dons que você tem é fruto da graça de Deus, isso pode levar você à soberba. Pode derrotar você. Eu estava vendo um dia desses, infelizmente, eu não me alegro com isso, o Caio Fábio. Quem conhece Caio Fábio aqui? Eu vi aquele homem no auditório pregar para mais de 1000 pessoas. Ser um instrumento nas mãos de Deus. Hoje ele parece que é um inimigo da fé. A vida dele é meter o malho em pastor, falar de igreja. Se nós não entendermos que os dons é fruto da graça de Deus, nós vamos cair. Uma vez, o pastor Marco Aurélio me pediu ajuda, que ele estava enfrentando um problema muito sério com um dos seus colaboradores lá em Olaria. Um rapaz que já tinha uma posição de liderança na igreja, alguém que ele estava investindo, e ele foi e mandou esse rapaz fazer o seminário, o CETEB. E o menino foi. Mas ele foi aprendendo algumas coisas, vendo algumas coisas. Ele chegou na igreja e começou a dizer que o pastor Marco Aurélio estava errado, principalmente em relação à questão do dízimo e oferta, que não era necessário, que aquilo era coisa da lei, e não sei o quê, não sei. Uma pessoa que estava sendo preparada para ser um instrumento nas mãos de Deus, um ajudante dele. O que esse rapaz não entendeu? Que o fato dele ter uma liderança, estar trabalhando na igreja, ser usado por Deus, não era algo dele, mas era fruto da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Então, os dons não nos pertencem. Você pode se destacar em Magé. Você pode pregar até melhor do que o pastor Edilson. Eu acho difícil, viu? Que eu acho ele um grande pregador. Mas se você não entender que isso é fruto da graça de Deus, da misericórdia, da bondade de Deus, e você começar a achar que é o tal, aí você pode cair e cair feio. Porque os dons, eles não nos foram concedidos para o nosso benefício ou vanglória. Os dons, segundo o apóstolo Pedro, nos foi concedido para nós servirmos uns aos outros, como fiéis administradores da multiforme graça de Deus. Então o dom não é seu. Se você sobe aqui e toca bem, eu posso dizer para você, cara, esse dom não é seu não, esse dom é meu, porque ele foi dado a você para me servir. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui? Hein, irmãos, não é isso? Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O dom foi dado a você para você servir. Não para você dizer, poxa, aquele dali toca mais ou menos, mas eu toco pra caramba. Olha, fulano é muito fraco. Tu viu como ele errou na virada da bateria? Ele sempre erra nessa virada. Mas eu já aprendi isso já de costas já. Não é para você se achar o tal. Não é para você se ensoberbecer. É para você servir. Olha como é que é a dinâmica do reino de Deus.
Deus não nos dá os seus dons, os seus talentos, as suas coisas, para que a gente se coloque acima dos outros. Não. O objetivo é você servir. É você servir o seu irmão. E Paulo vai dizer, lá em Romanos capítulo 12, versículos 6 e 8, que os dons, abra lá sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 6 e versículo 8. Ao versículo 8. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O que é que Paulo está dizendo? Ele afirma que os dons, eles são diferentes. Ele afirma que os dons dados de acordo com a graça de Deus, foi dado para que nós possamos servir os nossos irmãos e a igreja ser edificada. É a igreja. Quando você exercer o seu dom, e você reconhecer esse dom, não é para você se achar o tal. É para você olhar para a igreja e dizer, o meu dom, o que Deus me deu, eu estou utilizando para a edificação da igreja e para servir as pessoas, servir os meus irmãos. É interessante quando a Bíblia, do apóstolo Paulo, ele compara a igreja a um corpo. E quando o apóstolo Paulo e o nosso Deus olha para a igreja, ele não olha assim. Qual é a classe mais importante da igreja? Não, são os jovens. E os jovens têm força, os jovens fazem determinados trabalhos que os outros mais velhos não conseguem fazer. Não, a classe mais importante da igreja são os pastores. Deus não vê assim. Quando o apóstolo Paulo ele olha a igreja e compara a igreja com um corpo, ele atribui valor a todos os membros do corpo, por menores que eles sejam, por mais insignificante que seja esse membro do corpo. Algumas pessoas perguntam, qual a necessidade da vesícula? Eu fui fazer um exame essa semana, tremi nas bases, falei, meu Deus, mais uma cirurgia, não aguento esse negócio. E a suspeita era que a minha vesícula tinha pedra, alguma coisa. Aí eu cheguei lá na médica, eu falei, se eu tirar, o que vai acontecer? Você vai ter algumas dificuldades e tal, não pode comer muita gordura, maneirar na picanha. Logo picanha, né? Não dá para maneirar na picanha. Maneirar na picanha, essas coisas todas, você pode ter enjoo, se comer uma coisa assim gordurosa e tal. E lá em casa, minhas irmãs gostam de coisas assim, rabada, mocotó, entendeu? Em vez de feijoada, elas me chamam para esses negócios, né? Somos 7 irmãos. E eu já comecei a ficar preocupado, fui fazer o exame, falei, meu Deus, só a tua graça. Aí quando a médica olhou e disse, rapaz, você não tem nada na vesícula. Tua vesícula está limpa, me vê a imagem da picanha na minha frente. Eu falei, vou continuar comendo. Mas a vesícula tem a sua função, a gente não vê, mas ela está lá. Sabe, o segredo de uma igreja bem-sucedida, o segredo de uma igreja durar 24 anos, 50 anos, 100 anos, é os membros do corpo entenderem o seu valor no corpo e desempenhar o seu papel independente do que faz. Se é algo grande, se é algo pequeno, se é algo que as pessoas estão vendo ou não. Quando você faz uma pesquisa na igreja, e pergunta assim, qual área você quer servir? A maioria é louvor. A maioria. Cantar. Mas você sabia que esse é o lugar mais perigoso da igreja? Mais perigoso? Eu já gravei quem cantou aqui. Mas eu não sei quem está lá na escola bíblica infantil ensinando. E se eu encontrar você na rua e, de repente, fazendo alguma coisa errada, eu vou falar. Chamar o pastor disso, eu ouvia, que ele estava lá no púlpito, olha lá. O lugar que nós mais somos vistos na igreja pode ser o lugar mais perigoso, né?
Então, o corpo funciona assim, perfeitamente. Cada membro exercendo a sua função, cada um exercendo o seu papel, ninguém querendo exercer o papel do outro, mas contribuindo para o corpo, contribuindo para a edificação do corpo. Quando nós identificamos os nossos dons espirituais e os colocamos à disposição da igreja, à disposição dos nossos irmãos, a igreja passa a funcionar de maneira saudável. A gente consegue superar, o orgulho, a soberba. Nós somos colocados no nosso devido lugar. Agora, você precisa ser fiel aos dons que Deus deu a você. Você precisa entender que esses dons é expressão da graça de Deus. Ao mesmo tempo que você não pode exercer esses dons com soberba, se achando melhor do que os outros, você também não pode enterrá-los. Porque senão você vai cometer um pecado contra Deus. Você tem que colocar à disposição da igreja, à disposição dos seus irmãos. Porque nós sabemos que servir aos outros, servir aos irmãos, é a forma mais exata de você expressar a sua gratidão a Deus. Pelo que Ele fez por você na cruz, pelo seu amor, pela sua graça. É incoerente uma pessoa cantar que ama Deus e dizer que ama Deus, mas 24 anos sentado no banco, nunca se prontificou a fazer nada, nunca se prontificou a servir, nunca se prontificou a ajudar. Não tenho tempo, não posso, tenho muita tarefa para fazer. E os outros? Você sabia que você está cometendo um pecado? Você sabia que um dia Deus vai pedir conta a você disso? O fato de você não se envolver com a sua obra, o fato de você não exercer os talentos que Deus deu a você. Então, meus irmãos, se nós queremos servir a Deus com excelência, nós precisamos colocar os nossos dons em prática. Exercer o nosso dom, ou os dons que Deus nos deu, para abençoar a igreja, abençoar os nossos irmãos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Se você quer servir a Deus com excelência, você precisa seguir o Mestre. Você precisa mirar em Jesus. Ele precisa ser o seu foco. Como eu falei, eu tive pastores que eu aprendi com eles. Aprendi com os seus erros e com os seus acertos. Mas o foco sempre foi o Senhor Jesus Cristo. E o que Paulo está dizendo é que nós precisamos ter Jesus como nosso modelo principal. Nesses dias de internet, que pessoas têm não sei quantos milhões de seguidores, e pessoas são admiradas porque a imagem humana hoje tomou conta do mundo. Para alguns, pode perder o foco. Jesus não é mais o seu foco. Mas o que a Bíblia está nos dizendo, o que Paulo está nos dizendo, que se nós queremos de fato servir a Deus com excelência, as nossas atitudes, e Jesus tem que ser o nosso modelo, tem que ser o nosso alvo, porque ele não se apegou, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou, mesmo sendo Deus, ele não considerou a questão de ser Deus, mas se tornou servo, e nós precisamos ter a mesma postura.
que o Senhor Jesus Cristo teve com sua vida nesta terra. Embora ele sendo plenamente Deus, Jesus não se apegou à sua posição divina, mas ele fez uma escolha de se esvaziar. Ele fez a escolha de assumir a forma de um servo. Ele se tornou um de nós. E ele mesmo quem disse lá em Mateus 20, 28, ele afirma: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio para servir. Por que nós queremos ser servidos? Por que não vamos nos prontificar a servir? Como podemos negar o chamado do serviço, se ele mesmo serviu, se ele mesmo se esvaziou? Ele mesmo se deu. Indo para a cruz, ele lava os pés dos discípulos, demonstrando que, de fato, ele veio para servir, que os seus discípulos não poderiam se considerar maiores do que os outros. E nós temos que seguir os seus passos, seguir o seu exemplo. Nós fomos chamados para espelhar o caráter de Cristo, imitando Ele nas suas ações, imitando Ele na maneira de viver. Mas para imitar Jesus, nós precisamos entender o que é humildade, né? Ele, sendo Deus, se humilhou. Sendo Deus, se esvaziou. Sabe o que Jesus fez? Ele colocou as nossas necessidades em primeiro lugar. Por isso ele morreu na cruz por nós. Ele sabia que nós estávamos perdidos, condenados. Mas ele se humilhou naquela cruz, assumindo as nossas maldições. Ele decidiu servir. Ele decidiu nos amar. E ele deu tudo. E ele se esvaziou. Um dia desse eu fiz uma reunião lá de trabalhadores, de casais. E nós fomos separar pessoas para servir no Ministério de Casais. E comecei a dizer: olha, quem aqui pode, se você não se prontificar, eu vou chamar. Eu vou chamar. E comecei a chamar alguns. Depois, um veio e disse assim para mim: pastor, o senhor não me leva mal não, mas eu tenho uma vida muito ocupada. Pastor, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não consigo não dá para servir não. O que ele estava dizendo é o seguinte: eu estou negando o chamado. Eu estou negando. Interessante isso, né, irmãos? Pergunta é: será que isso está certo? Você negar o chamado de Cristo, se Ele mesmo veio para servir? Tem horas que eu fico questionando o meu amor por Deus. Tem horas que eu fico questionando até o que eu canto. Fico me perguntando: será que eu estou fazendo isso mesmo? Porque eu digo para Deus: eis-me aqui, quando eu sou chamado, eu digo: eu não posso, não dá para mim não, estou muito ocupado, estou com isso, estou com aquilo. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Irmãos, Jesus deixou a sua glória. Ele se fez um de nós. Ele não tinha necessidade de fazer isso. Nós só não éramos casos perdidos para Deus. Porque o ser humano não é um caso perdido para Deus. Por isso que Ele entregou o seu Filho, mas sem Deus, sem Cristo, nós seríamos um caso perdido, não tinha solução para nós. E agora, depois que a graça de Jesus chegou na sua vida,
depois que ele tira você das mãos de Satanás, depois que ele começa um processo de restauração da sua alma, da sua família, você vai dizer para ele, não tenho tempo para servir. Eu tenho muitas coisas para fazer. Não dá para mim não. Às vezes eu fico vendo os jovens lá na igreja, falta a igreja. Aí eu vou e pergunto assim, meu filho, por que você não vê a igreja? Você está sumido. Pastor, eu estou estudando para um curso. Ou estou estudando para isso. Eu falei, até domingo? Ele falou, até domingo. Sabe o que acontece? Primeiro, essa pessoa não está priorizando o reino de Deus. E segundo, todo o esforço dele está sendo em vão. Porque se você não priorizar o reino de Deus, mesmo que você alcance alguma coisa na sua vida, isso vai se tornar vazio. Porque sem Deus não há completude, não existe isso. Então assim, se você quer servir a Deus com excelência, você vai ter que sacrificar alguma coisa. Ou talvez, muitas coisas. Jesus sacrificou tudo. E cá para nós, Ele não está nos pedindo para sacrificar tudo. Porque isso Ele já fez. Mas Ele, seguir a Deus, servir a Deus, requer renúncia. Abrir mão de certas coisas. Se nós queremos servir a Deus com excelência, nós precisamos ter a mesma postura e atitude do Senhor Jesus, que sendo Deus, se tornou servo. Se tornou servo. Na prática, o que isso significa, né? Ter a atitude de Cristo. É você estar atento às oportunidades de servir. Servir a igreja, servir a sua família. Servir no seu trabalho. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja com 17 anos, o som da igreja era atrás da igreja. E poucos tinham compromisso de estar ali. Mas tinha uns 4 ou 5. Comigo acho que era 6. Aí eu chegava meia hora, 40 minutos antes do culto. Eu ia lá e ajeitava o som, aquela coisa toda. Aí vinha o primeiro mexia, o segundo me dava tanta raiva. Não sei se aqui é assim, né? Graças a Deus eu acho que não, né? O pastor Edilson não deixa isso acontecer, mas todo mundo mexia. Eu dizia, poxa, cheguei cedo, acertei tudo, o cara veio e mexeu, o outro mexeu. Mas Senhor, se o Senhor me colocou aqui, eu vou permanecer aqui te servindo. Eu vou permanecer aqui fazendo o que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer. O Senhor não me chamou para servir, então eu vou aproveitar essa oportunidade. Na prática é isso. Na prática é você abrir mão dos seus direitos, é abrir mão dos seus privilégios, e você se colocar à disposição de Deus como um servo. Eu vou lhe dizer uma coisa. Nesses 30 anos, eu creio que o pastor Edilson também, nós enfrentamos muitas coisas. Decepções, traições, enfrentamos tristezas, muitas coisas. Mas eu vou lhe dizer, eu não sou a mesma pessoa de 30 anos, de 10, de 20 anos atrás, por causa da obra de Deus. Por ter tomado a decisão de servir a Deus. Muitas lutas, muitos desafios, como eu falei, muitas decepções, traições, essas coisas todas. Mas eu vou lhe dizer, eu faria tudo de novo. Porque eu cresci muito servindo a Deus. Não sei se você observa isso. Você que está servindo na igreja, no reino de Deus. Você não cresceria o que você cresceu se você estivesse no banco. Sem se envolver, sem servir,
sem tomar a atitude de ser um instrumento nas mãos de Deus. Então, servir a Deus com excelência é você ter Jesus como o seu exemplo. E, acima de tudo, ser um servo. E é Ele que nos dispõe no reino de Deus para aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Mateus 25, versículo 21. E nós já estamos terminando. Mateus 25, versículo 21. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Se você quer servir a Deus com excelência, seja fiel no pouco. Aqui nessa passagem, nós vemos o registro da parábola dos talentos. Como esses homens receberam, esses servos receberam os talentos. 2 resolveram investir e multiplicar os talentos. E 1 resolveu enterrar o seu talento. O texto está nos falando da importância da fidelidade nas pequenas coisas. Nesse texto, Jesus vai dizer para nós que aqueles que são diligentes e fiéis no pouco, a esses lhes serão confiados recompensas e responsabilidades maiores. Mas tudo começa pequeno. Tudo começa no pouco. Parece que hoje tem crentes que acham que é filho de elefante, já nasce grande. Ele chega na igreja, já quer entrar na janela. Já quer sentar na janela. Uma vez chegou um homem lá na igreja, marcou um gabinete. Aí, sentei com ele, com a igreja você vem, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele começou a falar: olha, eu vim da igreja tal, eu fui pastor nessa igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, mas eu quero ficar na sua igreja. O que eu faço para ser pastor nessa igreja? Falei, pronto. Lascou. Falei, meu amigo, olha só, a Nova Vida funciona dessa maneira. Ninguém chega aí do dia para a noite, principalmente no reino de Deus, na igreja, né? E já se torna, e acha que igreja é coisa para se tornar grande. A pergunta dele foi essa: o que eu faço para ser pastor nessa igreja? Eu falei, pronto, esse cara não vai ficar aqui nem 3 meses. Não ficou 2. Eu disse para ele que primeiro ele tinha que sentar no banco. Eu disse para ele que tinha pessoas na frente dele. Ele estava iniciando, mas já tinha gente com 20, 15, 18 anos na frente dele. Ou seja, ele não ficou porque ele não valorizou as pequenas coisas. No reino de Deus, Deus vê os pequenos detalhes. Ele valoriza sim as pequenas coisas. Muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Se nós não formos confiáveis nas pequenas coisas, como seremos confiáveis nas grandes coisas? Deus não investe em quem despreza as pequenas coisas, os pequenos inícios. Em quem diz, não, isso aqui não é para mim, o que eu estou fazendo aqui? Varrer chão de igreja? Limpar banheiro? Ficar no estacionamento? Não, isso é muito pouco. Eu nasci para ser cabeça e não cauda, né? O crente usa muito essa expressão. Mas a verdade, meu irmão, é que se você for fiel no pouco, o Senhor Jesus vai dizer que você vai ser fiel também no muito. Não adianta. Lá na igreja, não sei se aqui é assim, pastor Edilson. Pessoa chega na hora da oração. Eu prefiro que não fale isso, gente. Pastor, ora. Ora, pastor. Porque se sair esta causa. Olha, pastor,
olha, se sair esse dinheiro, pastor, se eu fechar esse negócio, olha, eu vou abençoar muito a igreja. Aí eu olho para a pessoa e digo, poxa, ela não está sendo fiel no pouco? Não é fiel. Eu não crio expectativa em quem não é fiel no pouco. Eu não crio. Nem Deus. Então, se nós queremos servir a Deus com excelência, nós precisamos ser fiéis no pouco. E às vezes Deus te rebaixa, sabia disso? Para saber se você continua sendo fiel. Pastor, pregar fora é bom que a gente conta as nossas histórias, né? Porque na igreja o pessoal já está cansado das nossas histórias. Eu me lembro que eu dirigia louvor na igreja, o pastor Direne e o pastor da igreja. Todo domingo eu pegava as músicas, apresentava a ele, pastor, essas são as músicas. Aí ele dizia, tira essa daqui, coloca essa daqui e tal, tudo bem. Um dia, uma irmã da igreja, que ela era turista, ela cantava, se irmava que cantava, e cantava mesmo. Ela aparecia de vez em quando, de vez em quando. Um dia, quando eu estava com as músicas, apresentei o pastor Dilene, falei, pastor, essas são as músicas, domingo de manhã. Ele disse assim, não me explicou nada. Hoje você não vai cantar, não. A partir de hoje você não vai mais dirigir louvor domingo. Quem vai dirigir é a irmã tal. Mas irmãos, eu ali, fiel, todo domingo, servindo tantos anos na igreja, sendo fiel ao pastor Dilene, eu falei, não é possível que ele fez um negócio desse. Essa irmã aparece de vez em quando. Nem vem à igreja, nem é comprometida com a igreja. Como que ele dá essa irmã? E eu fiquei tão revoltado por dentro. Na hora eu não falei nada, graças a Deus. E fui para o culto. A irmã subiu, dirigindo louvor, e eu aqui embaixo. Mas o coração, sabe? Daquele jeito. Aí Deus falou assim para mim, se foi eu que coloquei ela ali, o que te importa? Mas se não foi eu, fique em paz. Irmãos, essa palavra, ela confortou meu coração. O que Deus estava dizendo é o seguinte, meu filho, a obra é minha, a igreja é minha. O reino é meu. Se eu quiser usar essa irmã, fique tranquilo aí. Aceite. Tenha paz. Não fique com o coração desse jeito. Continue me servindo. E aquilo me confortou e me alegrou. Passou a semana, o pastor não me falou nada, irmãos, nada. Chegou domingo de manhã, cadê a irmã? Aí o pastor Dilene veio com os louvores. Ah, pode dirigir o louvor hoje? Sabe, dá aquele sentimento de vingança, né? Querer. Mas eu falei, não, pastor, posso sim, posso. Não, pastor, vou fazer. Daquele dia em diante, a mulher sumiu. Desapareceu. E eu continuei fazendo louvor domingo na igreja. Seja fiel no pouco. E se você for rebaixado, continue sendo fiel. Não deixe o seu coração ir para outros planos, outros lugares, para a amargura, para a tristeza. Porque a obra é de Deus. Nós temos que ter esse sentimento, nós somos privilegiados de participar da obra de Deus. Seja em coisas pequenas ou em coisas que nós consideramos grandes. Seja fiel no pouco. Então, o que o texto está dizendo, o que Jesus está nos dizendo é o seguinte, que a nossa postura diante das tarefas aparentemente insignificantes vai falar muito do nosso caráter e do nosso compromisso com Deus. Sabia disso? A nossa postura diante das coisas que a gente acha insignificante, ficar no estacionamento. No estacionamento. Ninguém vê. Lá então, meu irmão, o estacionamento é um problema. Chega uns crentes lá, só Jesus. E de vez em quando o menino do estacionamento, o pessoal do estacionamento vem, pastor, fulano chegou estressado. Eu só mandei ele dar uma rezinha, ele já
Falei, tenha calma, cara, é assim mesmo. De repente ele brigou com a mulher, entendeu? Não leva para o coração, não. Vamos continuar servindo a Deus. Mas pode parecer uma coisa insignificante. Talvez você olhe para a sua trajetória espiritual, para o que você está fazendo, né? E diga, poxa, mas o que eu faço é tão pouco. Mas se você faz com fidelidade, a minha tarefa é tão pequena, aos olhos de alguns insignificante, mas se você faz com fidelidade, de coração, sendo fiel no pouco, é isso que agrada o coração de Deus. É isso que agrada o coração de Deus. E qual é a nossa vida? O propósito da nossa vida? Não é agradar a Deus? E se agradamos a Deus nas pequenas coisas, louvado seja o nome do Senhor. Ele está sendo exaltado. Então, servir a Deus com excelência é você ser fiel no pouco. É você abraçar as tarefas pequenas e buscar honrar a Deus com essas tarefas pequenas. Porque é também nessas tarefas pequenas que Deus prova o seu coração, que Deus está provando o seu caráter. Imagine se eu chegasse para o pastor Dilene e dissesse para ele assim, o senhor está sendo injusto, eu estou aqui há tantos anos, chego cedo, me dedico, e o senhor faz isso comigo? Uma irmã que nem vem à igreja, nem é comprometida com as coisas. O senhor está errado. Imagine. Eu não chegaria no ministério, não. Porque ele ia dizer, poxa, se ele não é fiel no pouco, se ele não consegue valorizar as coisas pequenas, como é que eu vou dar as coisas grandes para ele fazer? Então preste atenção. Seja fiel no pouco. Seja fiel naquilo que você está fazendo para Deus. Mas pastor, eu almejo mais coisas. Deixa Deus conduzir isso. Se for dele, ele vai te colocar onde é o propósito dele. Mas se não for, seja fiel no que você está fazendo. Eu vi muita gente lá em Vista Alegre frustrada, porque almejaram o ministério, queriam ser pastores, mas Deus não falou comigo. Eu vou fazer o que Deus não me mandou fazer? E o que acontece? Ficaram insatisfeitos com o que estavam fazendo, não faziam mais com o coração, porque descobriram, não, pastor não tem planos para mim no ministério. Seja fiel no pouco. E isso não é somente na igreja, isso também no seu trabalho, nas coisas que colocam nas suas mãos. Seja fiel, porque cada ato de fidelidade é um investimento que você está fazendo no seu crescimento espiritual, no seu crescimento de servir a Deus, servir no reino de Deus. Então seja fiel no pouco. O importante não é o que você fez, o quanto você fez, quantas igrejas abriu, quantas mensagens pregou, quantas pessoas salvou, quantas pessoas curou, não. Seja fiel no pouco, porque aí você vai ouvir as palavras do Senhor. Servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. A nossa fidelidade é ao Senhor. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te porei sobre o muito. Irmãos, quer servir a Deus com excelência, seja fiel no pouco. Com isso, nós chegamos à conclusão. Imagine, irmãos, o impacto. Se essa igreja já causa um impacto nessa cidade, ela vai causar um impacto maior ainda. Se cada um de vocês, cada um dos irmãos, se colocar à disposição de Deus
dentro daquilo que nós falamos hoje, você se comprometer, abraçar a obra de Deus com todo o seu coração, usar fielmente os dons que Deus deu a você para a edificação da igreja, para abençoar o seu irmão, cultivar uma atitude de humildade de serviço como o Senhor Jesus Cristo, ser fiel nas pequenas coisas. Imagine o impacto que você vai causar na igreja e fora da igreja. Já pensou? A igreja Nova Vida de Vista Alegre ser conhecida, não porque pintou as paredes de preto, mas porque ali há um povo que busca servir como Jesus serviu, que cultiva a atitude de humildade de serviço, que faz as coisas de todo o coração. Cada um coloca os seus dons à disposição do reino, da igreja. Cada um sendo fiel nas pequenas coisas. Imagine. Mas mesmo que o mundo não reconheça isso, o nosso Deus reconhece. E Deus é fiel. Então, esse é o desafio desta igreja. Continuar sendo uma igreja que serve a Deus com excelência, que serve a Deus de todo o seu coração, que sabe que o que faz, faz para a glória do Senhor. Continue, meu irmão, disposto a dar o seu melhor. Disposto a dar o seu melhor. Não para impressionar os outros, não para impressionar as pessoas, mas para honrar aquele que deu tudo a você, que resgatou você, para ser um instrumento da graça de Deus na vida daqueles que vão chegar aqui e que vão ser edificados e fortalecidos e abençoados pela sua vida. Não é fácil. Essa é uma jornada, né? Servir a Deus com a excelência não é fácil. Mas se nós seguirmos o que a palavra de Deus nos diz, se nós servirmos, fazermos as coisas para Ele, atitude de servo, humildade, sendo fiel nas pequenas coisas, nós vamos vencer os obstáculos e os desafios que tiverem à nossa frente, como vocês têm vencido nesses 24 anos. Amém, irmãos?